Hoje, 31 de outubro, não é o dia da Reforma. 504 anos da Reforma. Então, eu vou falar um pouco a respeito disso, tanto agora quanto à noite. Só que um dia só, não é? Eu resolvi falar sobre um personagem da Reforma agora de manhã, de uma maneira bem condensada, por causa do tempo, e temos Santa Ceia, e falar sobre uma doutrina da Reforma hoje à noite. Então, resumindo isso, né, o dia de hoje, quão importante foi na história da igreja, um personagem, uma doutrina. Um personagem de manhã, uma doutrina à noite. Um servo de Deus foi tremendamente abençoado com algo que para a nossa cultura é uma desgraça. Tudo que nossa cultura quer é uma não percepção ou ajuda para matar todo o sentimento de culpa que enche o coração do homem e não deixa ele ter paz. O homem se sente culpado, apesar de todo o esforço da nossa cultura em banir a culpa, banir o pecado, banir o erro, e o homem se sente culpado por uma única razão: ele é culpado mesmo. Não é? E se nós fixarmos nossas mentes na santidade de Deus, o resultado é perturbador. E é por isso que a igreja fixa tão pouco a sua mente na santidade de Deus. E por isso que as doutrinas bíblicas, que deviam ser o tesouro, o deleite do coração, são pouco pregadas, pouco amadas. E uma igreja sem essas verdades não é uma igreja de verdade, não é a verdadeira igreja de Cristo. Então Lutero, ele foi abençoado com algo que você podia achar ser uma maldição, mas isso é a maior bênção que Deus pode dar ao homem, fez na vida dele de uma maneira especial, e por isso o usou de maneira assim. Quanto mais nós formos levados a isso, tanto mais abençoados, apesar de que ou você deixará Deus fazer isso, e então o evangelho será o que ele é, uma fonte de alegria indizível e cheia de glória, ou você vai preferir o mundo terapêutico, não é? Você vai preferir aquilo que massageia a sua mente, de tal maneira que você possa diabolicamente obliterar a culpa, continuando culpado, o que é uma desgraça. Então o espírito de Martim Lutero foi atribulado por um conhecimento profundo do caráter de Deus. Um conhecimento profundo do caráter de Deus, primeiro faz isso conosco, nos faz muito perturbados. E é por isso que o evangelho é uma boa nova. E é por isso que ele não é uma boa nova. Muitos cristãos, eles não se empolgam muito com o evangelho, né? Eles vivem a vida se arrastam pela vida, tanto quanto esse mundo. Não tem recursos, não tem diferenças, não tem uma alegria indizível, não tem muita coisa. Seus recursos são os mesmos e seus resultados miseráveis também. Mas Lutero, ele foi atribulado por um conhecimento profundo do caráter de Deus, e eu diria, com respeito à nossa cultura, à nossa geração e as outras em níveis diferentes, a personalidade incomum de Lutero foi moldada, em parte, por seu estudo sobre Deus de verdade. Não um Deus que nós queremos imaginar, não um Deus que nós queremos fazer confortável, não só para nós, mas para as pessoas. Nós tentamos ser relevantes para a nossa cultura, tentando fazer um Deus apaziguado por nós, para o homem. Então a questão era que se perguntava se a personalidade de Lutero foi aprimorada ou desvirtuada. Hoje nós diríamos que ela foi desvirtuada, e a igreja de hoje concordaria. Será que o seu espírito foi purificado ou embrutecido pelo seu encontro com Deus? Lutero diz assim, certa vez: amar a Deus, às vezes eu o odeio. E essa é uma citação estranha de se ouvir, vinda de um homem que é tão respeitado por seu zelo com quem Deus era
e da maneira com que ele foi usado como poucos na história do mundo, não é? Na história da igreja. Mas ele disse isso, ele realmente disse: amar a Deus, às vezes eu o odeio. E ele é conhecido por fazer algumas declarações chocantes. Lutero, ele diz assim: às vezes Cristo parece não ser nada além de um juiz irado, que se aproxima de mim com uma espada em sua mão. Então algumas pessoas e vários estudiosos, escritores durante a história perguntaram: será que Lutero era insano? Não é? Será que ele era disfuncional? Enfim, hoje, como durante a história, se perguntaria isso, não é? Será que ele não tinha um problema psicológico, mental? Será que, sei lá, as coisas na mente dele, a bioquímica não funcionava direito? Então, será que ele era louco? Então, esse é o homem que impetuosamente jurou se tornar um monge após um raio cair perto dele e abandonou uma carreira brilhante diante dele como advogado. Inaugurou um movimento que desafiou o maior poder do mundo. Hoje tem homens poderosos, né? Mas é difícil imaginar alguém tão poderoso, mesmo agora, como o Papa era naqueles dias. E ele desafiou, junto com isso, o Sacro Império Romano, o imperador, e foi julgado por heresia. A condenação mínima era ter você queimado na fogueira e para que ninguém tivesse acesso aos seus restos, o pó do seu corpo ser jogado no rio, para que não houvesse mais lembrança de você. É a maneira de o mundo dizer: olha, você é tão indesejado para o mundo, que a gente não quer que as pessoas encontrem nem o seu pó. Então você era queimado vivo, e suas cinzas jogadas num rio, e acabou a história dessa pessoa, não é? Então Lutero era tempestuoso, ele era dado a declarações bombásticas, não é? E às vezes duras, para muitas pessoas até insultuosas, não é? E ele era afligido por uma quantidade enorme de doenças nas quais hoje nós temos 1000 maneiras de mitigar, mas que ele não tinha nenhuma. E desde problemas estomacais contínuos, a pedra nos rins, e problemas de reumatismo, problemas nas juntas, enfim, 1000 problemas. Corajoso, vivendo numa época difícil, quando a peste negra chegou onde Lutero estava, todos saíram da cidade. A peste negra é uma epidemia mortal, é a maior epidemia que o mundo já viu, né? Matou 1/4 ou mais de pessoas na Europa. Tantas pessoas mortas assim, nem hoje, nem naquela época era capaz sequer você de conseguir enterrar tantos mortos. Tinha mortos por todos os lugares. Mas Lutero resolveu com a sua esposa não sair da cidade como a maioria, mas ficar e cuidar dos doentes e dar apoio espiritual a eles. Com isso, seu filho ficou doente. Esse era o homem, não é? E sua firmeza diante da dieta de Worms é material para filme, né? de Hollywood. E isso foi, sem dúvida, ousado, mas para muitas pessoas totalmente imprudente. Hoje, então, as pessoas diriam: para que desafiar o imperador do Sacro Império Romano? Que bom, que bem isso vai trazer para a sociedade. Que bem você ser morto e queimado vai fazer. Não é? Por que uma verdade é tão importante? Não é? Deixe cada um pensar como quer. No final são todos cristãos, todos falam que Jesus morreu na cruz.
Enfim. Então a pergunta então é: como um homem ousou desafiar o Papa, o imperador, conselhos, credos, contra toda a autoridade organizada da cristandade por mais de 1000 anos? É que durante pouco tempo ele estava desafiando um modismo, ele estava desafiando séculos e séculos de tudo que a igreja tinha sido. Seja qual for o veredicto, essa oposição resoluta e sozinha, solitária, hoje em dia é assustador, né? Esses dias, esses 2 últimos anos de pandemia, você viu as atitudes mais estranhas das pessoas, com uma multidão apoiando, uma multidão apoiando, às vezes uma senhora, às vezes uma pessoa frágil sendo tratada com brutalidade, arrastado, algemado, levado, e as pessoas estão dizendo: não, isso é importante para a saúde. Certamente a saúde daquela pessoa estava muito bem cuidada. Esse dia eu vi uma senhorinha na Itália indo para o hospital, mas ela não podia entrar. Ela tinha lá um problema no coração para tratar, mas não podia entrar porque ela não estava com as vacinas lá em dia. Então, pela saúde, iam deixar ela morrer de coração em casa. Um gente estranho, e a multidão, assim, uma multidão na fila, ninguém falou nada, não é? Ninguém se levantou. Há uma tendência muito grande de nós fazermos coisas horríveis quando uma multidão está fazendo, ou quando a maioria de uma nação ou do mundo resolve fazer, porque é muito difícil assumir posições que nos deixem em desvantagem. Às vezes não em minoria, às vezes você não está em minoria, mas quem está impondo determinadas coisas tem tanto poder, não é? Ou pode causar tanto prejuízo. Mas Lutero não é que ele ficou num grupo pequeno de pessoas, ele se levantou sozinho contra o mundo inteiro, como Atanásio, não é? E seja qual for o veredicto, essa oposição resoluta e solitária, para o bem ou para o mal, dividiu o mundo. O fato dele ficar de pé, sozinho pela verdade, dividiu o mundo. E por essas e outras razões, algumas pessoas questionaram a sanidade de Lutero, não é? E principalmente pessoas mais da nossa cultura, em que tudo é colocado como uma espécie de insanidade, algum problema, não é? Mas nenhuma dessas foi a razão principal pelo qual futuros eruditos o julgariam um pouco insano. E hoje em dia eu acho que mais ainda. Havia algo mais extraordinário, mas que as pessoas hoje falariam mórbido, na verdade macabro, sobre aquele homem. E era algo relacionado com os padrões comportamentais de Lutero, enquanto ele era monge no mosteiro. Como eu disse, ele foi monge porque ele estava num lugar totalmente desprotegido, no meio de uma tempestade, com muitos raios caindo próximo a ele, e ele, um garoto, né, fez uma promessa de que se ele não morresse naquele dia, nenhum raio atingisse ele, ele iria para o monastério. E como não aconteceu, contrariando tudo o que sua família queria, ele cumpriu o seu voto. Mas como monge, Lutero se devotou a um tipo rigoroso de asceticismo, que era estranho até para os monges, né? Ele decidiu ser um monge perfeito. E aí uma espécie assim de apóstolo Paulo, que era o fariseu dos fariseus. Então, ele ia ser o monge dos monges. Ele decidiu isso, ser um monge perfeito. Então ele jejuava por dias e dias e dias, e se afligia de formas severas, se afligia com formas severas de autoflagelação, Lutero. Então, as vigílias de oração dele eram mais longas do que todo mundo. Se a vigília dos monges até uma determinada hora, a dele ia embora. Se era em alguns dias, ele era vários dias. E ele recusava, mesmo vivendo no monastério sem luxo, ele ainda recusava as coisas mais básicas. Ele se recusava os cobertores normalmente fornecidos, e ele várias noites quase congelou até a morte, não é? Orando em sua cela.
e ele punia então o seu corpo tão severamente que mais tarde ele veio a dizer que foi essa época da sua vida, em sua cela de monge, que o seu sistema digestivo foi danificado para sempre e que um monte de doenças se instalaram na vida dele para sempre. Não é? Então, todas essas coisas mostram como ele queria ser um monge. Se algo devia ser feito para agradar a Deus, ou para se tornar alguém em que Deus tivesse um olhar, um melhor olhar, ele não ia poupar. E a prática mais bizarra de Lutero envolvia então as habituais confissões diárias. Todos nós devemos confessar nossos pecados. Infelizmente, isso é uma coisa que muitos cristãos relegam. Muitos cristãos, eles falam: Senhor, perdoa os meus pecados. Nós não estamos falando sério, não é? Se nós pensamos que cada pecado nosso custou o sangue de Cristo, nós não falamos dele dessa maneira banal. Nós realmente queremos parar no fim do dia, queremos pensar onde nós devíamos ter agido de uma maneira que Jesus fosse glorificado e não agimos, ou onde agimos de uma maneira que ele não foi glorificado. Confessarmos isso dentro das nossas possibilidades, né, de memória, pelo nome diante de Deus, para sentirmos o peso dessa realidade. E devemos ir até onde Davi diz: se há algum caminho mau em meu coração que eu não sei, ó Senhor, sonde o meu coração. Ele está dizendo o seguinte: eu sondei, já vi, mas eu sei que há males que se escondem da nossa percepção. E então a prática mais bizarra de Lutero envolvia um excesso em suas confissões diárias. E a exigência no monastério era que todos os pecados fossem confessados, a absolvição concedida, né, pelo confessor, e em seguida uma pequena penitência era atribuída à pessoa. Para a maioria dos monges, tudo isso durava somente alguns poucos minutos. Eles eram monges, né? Eles passavam o dia inteiro no monastério, fazendo seus trabalhos, copiando, orando, lendo, mas não o irmão Martinho Lutero. Ele levava o confessor que o ouvia à loucura, não é? Porque Lutero não ficava satisfeito com uma breve recitação dos seus pecados. Ele queria ter certeza absoluta de que nenhum pecado em sua vida ficasse sem confissão. Era o que ele tinha aprendido. Então ele entrava no confessionário e permanecia lá diariamente por horas, falando com o confessor e confessando os seus pensamentos, seus atos, e demorava. E os superiores do mosteiro começaram até a duvidar de Lutero, pensando que levantaram a possibilidade dele estar com aquelas confissões enormes, evitando o trabalho lá, as obrigações que os monges tinham, e preferindo passar suas horas no confessionário em vez de estudar, de realizar suas tarefas e de fazer as outras coisas que eram atribuídas aos monges. Finalmente, o mentor de Lutero repreendeu Lutero por confessar o que o mentor chamou de trivialidades. E foi isso, esse complexo de culpa de Lutero, que mais lhe trouxe o veredicto de que ele estava ficando perturbado. Ele pensava muito sobre o fato de ser culpado diante de Deus. E você vê que hoje isso, tudo que você quer é que você não quer se sentir culpado, e a nossa cultura toda não quer se sentir culpada. Nós queremos dizer para todas as pessoas que elas têm um problema que não tem a ver com o pecado, tem a ver com algum problema, uma deficiência biológica, uma história passada, mas ela não é culpada, não é? É o oposto. Então ele era mórbido em sua culpa, diriam. Ele era perturbado em suas emoções, diriam e diziam. Imagina hoje, né, nossa cultura terapêutica, psicologizada, e que não conseguia mais funcionar como um monge normal. Não é que ele não conseguia funcionar como uma pessoa normal lá no meio ele não conseguia mais funcionar como um monge normal por
por esse senso profundo de culpa, que hoje nós veríamos como um problema, como uma disfunção, quem sabe como uma espécie de loucura, e ele sequer conseguia funcionar então como um ser humano normal. O que nós percebemos é que quaisquer que sejam os mecanismos de defesa que as pessoas normais possuem para emudecer sua consciência, para racionalizar seus sentimentos, seus pecados, inveja, e todas as coisas são fruto da carne, esse mecanismo natural, não é, que funciona de maneira tão azeitada no coração do homem. Então, qualquer que sejam os mecanismos de defesa que as pessoas normais, entre aspas, possuem para emudecer, calar as acusações da consciência, e outras pessoas ajudam, Lutero não os tinha. Não é? Alguns teóricos argumentam que as pessoas podem ter uma visão mais acurada da realidade quando elas são insanas do que quando elas são sãs. Isso é o seguinte, que normalmente uma pessoa insana, ela tem uma visão da realidade maior do que quem não é insano. E por que eles dizem isso? Porque a vida, afinal de contas, é um negócio perigoso. Não é? A única maneira de que a maioria das pessoas tem de lidar com a vida, o que a gente chama de normal, é ela fingir que não há esses perigos. Quantos de nós podem ter um mal súbito nos próximos minutos? Todos. Não é? Mas nós vamos levantar e ir trabalhar, ou irmos para um lugar, ficarmos sozinhos no nosso escritório, apesar disso. Não é? Não porque nós não podemos ter um mal súbito, mas porque nós não tínhamos como viver se nós pensássemos que isso pode acontecer, então eu não posso, por exemplo, ficar aqui, eu não posso ir lá, enfim. Então, um homem que observa tudo que poderia dar errado, ele encontra-se paralisado, né, pela ansiedade, e ele está tecnicamente certo. É o que esses especialistas dizem. Ele está tecnicamente certo. Ninguém pode garantir que você vai na padaria e uma bala perdida não vai te acertar. Ninguém pode garantir que no exame que você vai fazer amanhã não vai dar alguma coisa. Ninguém pode... Muitas pessoas morrem de queda no banheiro. Ninguém pode garantir que alguém vai ao banheiro e não vai ter uma tontura, ou não vai tropeçar, bater com a cabeça e morrer. Porém, ele ainda seria normal porque ele perdeu as defesas que lhe permitiria ignorar os perigos que nos cercam dia a dia. Ele está dizendo que as pessoas mais normais... entre aspas, elas meio que, não é que elas vivem conscientes desse perigo, elas tentam obliterar essa ideia de perigo, para se sentirem seguras. Não é? E um dos aspectos na formação em personalidade de Lutero muitas vezes negligenciado por esses analistas de hoje, não é? Psicológicos. Eles ignoram que antes de Lutero ir ao mosteiro, ele já havia se distinguido grandemente como um dos jovens, uma das mentes mais brilhantes na Europa no campo da jurisprudência e do direito. E Lutero era brilhante, sua compreensão dos pontos sutis e difíceis da lei lhe deram um destaque. Não é? E ele não jogou essas coisas fora quando... esses eventos aconteceram. Então, ao aplicar a mente jurídica que ele tinha, a sua mente jurídica astuta, a lei de Deus, ele viu coisas que a maioria das pessoas não viam, ou que seus mecanismos de defesa fazem elas não verem. Lutero examinou não simplesmente os mandamentos, Lutero examinou o grande mandamento, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o grande mandamento. Lucas 10, 27, né? Essa pergunta fez Lutero fazer uma outra pergunta:
qual é o grande pecado? Qual é o maior pecado? E alguns responderam essa pergunta dizendo que o grande pecado é o quê? É o assassinato, é o adultério, o maior pecado é a blasfêmia, ou o maior pecado é a incredulidade. E Lutero discordou completamente. Não é? Ele concluiu, Lutero, que se o grande mandamento é amar Deus com toda a sua força, o maior pecado é não amar a Deus com toda a sua força. Se o maior mandamento é amar a Deus com toda a sua alma, o maior pecado é não amar a Deus com toda a sua alma. Se o maior pecado é não amar a Deus com toda a sua mente, se o grande mandamento é amar a Deus com toda a sua mente, com todas as suas faculdades, então o maior pecado é não amá-lo com todas as suas faculdades. Ele viu uma relação entre grandes obrigações e grandes pecados. Qual a nossa maior obrigação para com Deus? Amá-lo sobre todas as coisas. Então qual é o nosso maior pecado? Não amá-lo sobre todas as coisas. Desejá-lo de todo o coração. Qual é o maior pecado então? Não desejá-lo de todo o coração. A maioria das pessoas não pensa assim, tanto no mundo quanto na igreja. Nenhum de nós guarda o grande mandamento, não é? Nenhum de nós guardou o grande mandamento em nossas vidas. E nós podemos pensar que o fazemos de forma superficial, mas após uma reflexão momentânea, básica, torna-se claro que não amamos a Deus de todo o coração e toda a nossa mente e com toda a nossa força, e que só um ser humano fez isso no mundo. Não amamos sequer o nosso próximo como a nós mesmos, e podemos evitar tudo ao nosso alcance para evitarmos pensar profundamente nisso. Podemos passar o dia sem pensar, às vezes um minuto sequer, se nós amamos Deus com toda a paixão do nosso coração hoje, ou com toda a força da nossa alma, ou com toda a intensidade da nossa mente, ou com toda a força dos nossos desejos, desfrutamos dele. Mas sempre haverá aquela sensação incômoda no fundo das nossas mentes. Nós obliteramos, nós fingimos não pensar e não pensamos muito nisso, mas é por isso que sempre todo ser humano se sente culpado, porque o grande mandamento gera uma grande culpa. E no fundo das nossas mentes há aquela sensação para nos acusar com o conhecimento certeiro de que, de fato, nós violamos todos os dias o grande mandamento. Como Isaías, também sabemos que ninguém guarda o grande mandamento. E aqui está o nosso conforto. Aqui está o conforto que nós cunhamos, entre outros, mas que é um comum que resume bem como nós lidamos com essa culpa onipresente. Nós dizemos: ninguém é perfeito. Isso virou até um jargão. Todos nós falhamos em amar a Deus perfeitamente. Então por que se preocupar se todo mundo falha? Se ninguém consegue, então por que eu me preocuparia muito com isso? Ninguém consegue. Ninguém ama Deus assim, de todo o coração, toda a mente, toda a alma, toda a força. Se ninguém jamais cumpriu o mandamento, então por que eu devo me preocupar? Eu vou dizer que ninguém é perfeito. Todos nós falhamos em amar a Deus perfeitamente. E se todos nós falhamos em amar a Deus perfeitamente, por que se preocupar? Se todos falhamos, isso não leva pessoas sãs, entre aspas, a gastarem 6 horas por dia no confessionário. Não é? Se Deus for punir, é o pensamento das pessoas quando elas dizem que não somos perfeitos. Se Deus for punir todo mundo que falha em guardar o grande mandamento, Ele vai punir todo mundo com o inferno. E nós achamos isso um pouco absurdo, não é? Então nós achamos que se Deus for levar em conta o grande mandamento, estão condenados, então não é possível isso. Ninguém é perfeito.
teste nós estamos pensando quando pensamos que ninguém passa nele? É muito difícil e muito exigente, então não é justo. Deus teria de nos avaliar de uma forma comparativa, considerando a média. Perto da média, eu sou alguém que ama mais a Deus do que a maioria, e eu sou alguém que tem um interesse por Deus mais do que a maioria. E nós achamos que Deus devia fazer isso, mas Lutero não via dessa forma, não é? Ele percebeu que se Deus tivesse de avaliar de forma padronizada, Deus comprometeria a sua santidade. Que a lei foi dada para todos calarem a boca e todos serem condenáveis diante de Deus, porque a única maneira de Deus criar uma média de pecado aceitável era o Deus imutável não ser imutável, o Deus santo não ser santo, o Deus justo não ser justo. Então, presumir que Deus faria isso é uma suprema arrogância, Lutero percebeu, como de fato é. É como se todos fossem assassinos, nós resolvêssemos então que o assassinato não é ruim, porque todos são, e vamos punir só aqueles que são assassinos com requintes de crueldade. Presumir que Deus faria isso é a suprema arrogância, mas não é só a suprema arrogância, é a suprema tolice também, porque Deus, é óbvio, não faz isso. Deus não diminui seus próprios padrões para se conformar, porque a maioria, ou todos os homens, não cumprem esse padrão, então vou estabelecer uma média em que pelo menos alguns fiquem dentro dela, e Deus permanece totalmente santo, justo e reto. Mas somos injustos, e é nisso que repousa o nosso dilema. A mente jurídica de Lutero era assombrada por essa questão. Como uma pessoa injusta pode então sobreviver na presença divina se nenhum de nós o ama, mesmo eu, que destruí meu sistema digestivo, que passo as noites com frio, que faço tudo o que é possível, mesmo eu sei o tempo todo que não amo de todo o coração, a alma, a força, a mente. É por isso que ele falou aquilo, amar a Deus às vezes eu odeio. Não há nada que eu faça que realmente possa sequer se aproximar do mandamento que nos condena. Então a mente jurídica de Lutero era assombrada por essa questão, como uma pessoa injusta podia sobreviver na presença de Deus, enquanto ninguém se preocupava com isso no mundo todo, na igreja. Lutero estava agonizando com isso, no meio da igreja, quando toda a igreja não estava, nem os leigos, nem os sacerdotes. Então ele dizia, vocês não sabem que Deus habita na luz inacessível, e que dele não há treva nenhuma? Nós, criaturas fracas, ignorantes, queremos investigar, entender a incompreensível majestade da insondável luz, da maravilha de Deus. E ele diz, nós nos aproximamos, preparamos-nos para nos aproximarmos. Que surpresa então, sua majestade simplesmente nos estilhaçar, nos despedaçar. Então Lutero, se você quiser encontrar alguém que está no extremo oposto de Lutero, é o jovem rico na Bíblia, não é? Porque o jovem rico, oposto de Lutero, ele vê a Jesus inquirir sobre a salvação. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que tu me chamas de bom? É óbvio que Jesus sabia que aquele homem, ele falava sobre bom naquela média, não é? E não expressando a verdade de Deus na sua lei. Respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E as pessoas normalmente ignoram algo nesse encontro bem conhecido entre Jesus e o jovem rico. É a relevância da forma como o rapaz saúda Jesus, como a gente viu, chamando ele de bom,
Jesus começa lá mostrando que ele tinha uma compreensão superficial do que era ser bom. Exatamente o oposto de Lutero, que tinha uma compreensão profunda do que Deus chamaria de bom e mal. E o homem queria falar com Jesus a respeito de salvação. Em vez disso, Jesus subitamente direcionou a conversa para uma discussão sobre o quê? Sobre bondade. O que é a bondade? O jovem rico, obviamente, não conhecia a sua Bíblia, apesar de ele ser um cara que lia a Bíblia o tempo todo, não é? E ele falhou em entender o sentido do salmista. No Salmo 14, de 1 a 3, diz assim: diz o insensato em seu coração, não Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você vê que Davi, muito antes, Paulo, quando repete isso em Romanos, só está trazendo esse salmo na condenação de todos os homens. Mas Davi, só com o Pentateuco, sem a Bíblia toda, pôde compreender isso perfeitamente. O espírito humano reage diante dessa acusação universal: não há quem faça o bem. E certamente as escrituras, alguns pensam, estão exagerando. Nós conhecemos diversas pessoas que são boas, estão fazendo coisas boas, vemos frequentemente pessoas realizando boas obras. Concordamos todos que ninguém é perfeito, mas realizamos de vez em quando tantas coisas boas, não é? Essa era precisamente a forma como o jovem rico pensava. Ele pensava como a geração de Lutero, como a nossa, tanto fora como na igreja. Ele mensurava a bondade por um padrão errado. Deus ordenou que nós façamos certas coisas. Ele nos ordena a ajudarmos aos outros. Se nós ajudarmos, essa é uma boa obra, não é? Sim e não. Não é? É boa no sentido que a nossa ação externa está se adequando a um padrão de Deus, a nossa atitude externa. Nesse sentido, muitas vezes fazemos o bem, mas Deus não olha para essas atitudes que externamente se conformam a um preceito. Ele se preocupa com as motivações, porque o grande mandamento do qual deviam fluir todas as ações é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você é. Essa é a única motivação que podia fazer algo bom. Para uma boa obra alcançar o padrão da bondade de Deus, como Jesus viveu uma vida perfeita, ela deve fluir de um coração que ama a Deus perfeitamente. Já que nenhum de nós alcança esse amor perfeito a Deus, sequer a mente do homem natural é inimizade contra Deus, mas todas as nossas boas obras externas são pecados ainda. Tem motivos pecaminosos por trás delas. Que as pessoas gostem de nós, que nos sintamos bons, que nos sintamos dignos, que tenhamos alguma recompensa das pessoas, que mereçamos algo de Deus. A lógica da Bíblia é essa: já que ninguém possui um coração perfeito em amor, desejo e deleite em Deus, nenhuma obra é boa. Todas elas são motivadas por alguma espécie de egoísmo no coração do homem. Todas elas têm como um fim o próprio homem que as pratica. As próprias coisas que vão vir para ele através do que ele faz, mesmo que seja só um sentimento, uma sensação de autojustiça. A lei de Deus, então, é o espelho da verdadeira justiça. Quando colocamos nossas obras diante desse espelho, o reflexo mostra uma monstruosidade. Quando nos olhamos no espelho da lei de Deus, a lei de Deus, como esse espelho, mostra dentro de nós, mostra os recantos mais profundos das nossas motivações. Então o rosto que a gente vê no espelho é monstruoso, apesar de externamente poder haver beleza.
Então Jesus colocou esse espelho diante dos olhos do jovem rico. Você vê o que Jesus fez. Porque Jesus falou assim com ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Lucas 18, 20. É importante nós notarmos que o mandamento que Jesus listou para o jovem são aqueles que estão incluídos no que nós chamamos da segunda tábua da lei, que é o que a gente faz em relação a outro ser humano. Não é? Você vê que todos eles são da segunda: não adulterarás, né, contra o outro, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Então é importante notar que o mandamento que Jesus listou para os jovens são aqueles da segunda tábua da lei, a qual contém os mandamentos que lidam com a nossa responsabilidade para com os nossos semelhantes, nossas responsabilidades para com outros homens. Esses são os mandamentos contra o que? Adultério, assassinato, roubo e outros que atingem outros seres humanos. E Jesus, propositalmente, notavelmente, deixou ausente todos os mandamentos que lidam explicitamente com a pessoa de Deus, que é a primeira tábua da lei. Então, qual foi a reação do jovem rico? Ele não ficou perturbado. Ele não tinha adulterado. Ele fazia caridade, ele cuidava bem do pai e da mãe. Ele olhou calmamente para o espelho e não viu nenhuma imperfeição. Ele disse: eu não adulterei, eu não roubei, eu honro papai e mamãe. Eu não vivo por aí fazendo falsas acusações às pessoas. E ele respondeu: tudo isso que você falou, não é? Tenho observado desde a minha juventude. Lucas 18, 21. Então eu acho difícil compreender a paciência de Jesus diante dessa resposta. Na verdade, vamos ser sinceros, é difícil compreender a paciência de Jesus diante de todos nós. Mas é difícil compreender a paciência de Jesus sobre essa resposta. É óbvio que esse rapaz nem para com os outros seres humanos tinha cumprido isso. Então eu teria instantaneamente expressado a minha indignação dizendo que aquele cara era louco ou cego, já que sua obediência era no máximo superficial, mesmo em relação aos outros homens. Mas Jesus foi mais sutil e mais efetivo. Jesus diz assim: uma coisa então te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Então Jesus coloca a prova, depois de colocar os mandamentos da segunda tábua, ele pegou o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Nada que você confie para a sua vida, nada que te dê esperança, nada que você santifique, nada que seja indispensável para você. Não tenha nenhum Deus funcional a não ser eu. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus coloca o primeiro mandamento. Se qualquer coisa vinha antes de Deus na vida daquele jovem, o dinheiro evidentemente vinha. Jesus o desafia precisamente nesse ponto, no ponto que desafia a obediência do homem ao primeiro mandamento. Ao tocar nisso, como o rapaz reagiu? Como lidou com seu defeito? Ele foi embora triste, não é? Porque ele tinha, a Bíblia diz, muitas posses. É óbvio que ele confiava nelas. É óbvio que era a coisa mais importante na vida dele. O homem foi posto à prova dos 10 mandamentos e foi reprovada na primeira questão. O ponto da narrativa não é estabelecer uma lei pela qual o cristão deve se livrar da sua propriedade privada. A Bíblia nunca falou isso, nunca ordenou isso. O ponto que Jesus quis estabelecer é que entendamos o que é obediência e o que a bondade de fato requer. Nada do que você faz, se não fluir do fato de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, a não ser o que Agostinho chamou de pecados esplêndidos. Jesus falou que o homem estava blefando e desmascarou ele na frente de todo mundo, de que ele não cumpria o mandamento de Deus de forma nenhuma. E quando séculos depois Jesus se encontrou com outro jovem,
ele não precisou dar uma lição objetiva, elaborada, para ajudá-lo a entender o que o pecado era. Jesus nunca disse para Lutero: te falta uma coisa. Lutero sabia que faltava tudo a ele. Esse era o seu desespero. Ele sabia: nós não amamos a Deus de todo o coração. E se esse é o grande mandamento, esse é o grande pecado. Todas as outras coisas que a gente faz não passam de pecados esplêndidos, mesmo na minha vida como monge. Então Lutero já sabia, não que lhe faltava. Jesus disse para o jovem: só lhe falta uma coisa. Lutero já sabia que faltava muito para ele. Ele era um advogado, como eu disse, brilhante. Ele havia estudado a lei, e então ele olhou para o Velho Testamento e para a lei. Dessa forma, ele sabia que ninguém seria justificado diante de Deus pela lei. Ele conhecia as exigências de um Deus puro e santo, entendia o grande mandamento, e esse grande mandamento o esmagava. O gênio Lutero deparou-se com um dilema legal, como sua mente de advogado brilhante, que ele não podia resolver. Não parecia haver nenhuma solução possível. A questão que noite e dia perturbava Lutero era como um homem, como um Deus justo poderia aceitar um homem injusto como ele, já que ele nunca cumpriria a lei, e já que ele sabia que era a completa arrogância dizer para Deus: como ninguém te ama, tu não pode me julgar porque eu não te amo. Como ninguém consegue te amar de todo o coração, alma e força, então tu não pode me condenar, porque isso não é um argumento que você leve diante do juiz. Ele sabia que o seu destino eterno estava em jogo, e ele não encontrava nenhuma resposta que pudesse tirar ele debaixo desse jugo que a lei impunha. Indivíduos de mentes mais simples continuavam, tanto no ministério, no monastério, quanto na vida comum, como é hoje, fora e dentro da igreja. Indivíduos com mentes mais simples continuavam alegremente seu caminho, desfrutando da bênção da ignorância. A bênção, entre aspas, da ignorância, de achar que realmente ou Deus deixa de ser Deus para ser injusto, não ser santo, ou que realmente, na média, eu estar melhor, não é? Eu encontrar ratos um pouco mais sujos no meu esgoto fará de mim mais do que um rato do esgoto. Então, essas pessoas com essa bênção, eu diria diabólica da ignorância, né, se satisfaziam em pensar que Deus comprometeria a sua excelência e permitiria que alguém fosse salvo, porque afinal, por que a maioria das pessoas pensam isso, mesmo na igreja? Porque afinal, nós pensamos que o céu não vai ser um lugar maravilhoso se nós não estivermos lá. Nós temos a tendência a achar que nada é maravilhoso se não nos inclui. Nós temos a tendência de pensar: se o céu vai ser um lugar maravilhoso, então Josemar vai ter que estar lá, porque senão não seria um lugar tão maravilhoso assim. Haveria uma imperfeição no céu, que é a minha ausência, não é? Então, duas coisas separavam Lutero do resto dos homens dos seus dias, e de quase todos os homens, né? Primeiro, você vê claramente que Lutero sabia quem Deus era. Ele realmente conhecia quem Deus era. Segundo, de maneira rara, ele entendeu realmente as exigências da lei, que não existe uma média de quem se aproximou um pouco mais ou um pouco menos. A lei é a lei, não é? E ele dominava o conhecimento da lei, mas até compreender o evangelho, ele morreria atormentado. Não porque ele era insano, tinha um problema psicológico, mas porque ele conhecia Deus, conhecia a lei e conhecia o seu coração. Então aconteceu a experiência máxima na vida de Lutero. Deu-se na quietude, na reclusão dos seus estudos. Foi uma experiência que envolveu um novo entendimento de Deus, um novo entendimento da justiça divina, como a Bíblia revela. Era um entendimento de como Deus poderia ser misericordioso
e ser justo. E era um novo entendimento de como um Deus santo pode expressar um amor santo por objetos que merecem apenas a sua ira e que não farão nada que possa tirá-los desse estado, a não ser que Deus queira fazer isso soberanamente. Então Lutero diz assim: eu desejava ardentemente entender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impedia, a não ser aquela única expressão, a justiça de Deus. Porque tomava seu significado referindo-se a como Deus é justo e lida justamente em punir o injusto. Minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, a linguagem bem parecida com a do apóstolo Paulo, né, que era o fariseu dos fariseus, segundo a justiça que há na lei, eu fui impecável. Minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador perturbado por sua consciência. E eu não tinha nenhuma confiança de que meu mérito poderia sequer se aproximar de aplacar a justiça de Deus. Portanto, eu não amava um Deus justo e irado, mas eu odiava e murmurava contra ele. No entanto, apeguei-me ao estimado Paulo e tinha um grande desejo de saber o que ele queria dizer. Noite e dia eu ponderava até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça em Cristo e pura misericórdia soberana, Deus nos justifica pela fé, que é um dom de Deus. Por causa disso, eu senti-me renascer e atravessar as portas do céu, as portas do paraíso. Toda a Bíblia, toda a Escritura passou a ter um novo significado. E se antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornou indescritivelmente doce em grandioso amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim o portão do céu. Se você verdadeiramente crê, é levado pelo Espírito a crer que Cristo é o seu Salvador, então imediatamente você possui um Deus gracioso, pois a fé o guiará e abrirá o coração e a vontade de Deus para que veja a pura graça e o amor transbordante. Isso é contemplar a Deus em fé, para que veja seu coração paternal e amigável, no qual não há ira, nem ausência de graça. Aquele que vê um Deus irado não o vê corretamente, pois só o vê fora de Cristo, porque ele, realmente a ira dele só está em nós fora de Cristo. Mas olha como que através de uma cortina, como se houvessem nuvens escuras diante da sua face. Então, assim como Isaías, Lutero sentiu aquela brasa viva em seus lábios. Quando ele viu a santidade de Deus, ele não tinha nenhum resquício de ideia de que podia permanecer diante de Deus. Ai, que eu vou perecendo porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei da Glória. Então, como Isaías, Lutero sentiu aquela brasa viva em seus lábios e descobriu o que significava estar perdido completamente. Mais tarde ele disse que antes que ele pudesse provar um pouco do céu, Deus precisou balançá-lo no abismo do inferno durante todo aquele tempo, né, de agonia. Deus não derrubou o seu servo no abismo, ele diz, ele salvou o seu servo do abismo. Provou que é um Deus tanto justo quanto justificador. E quando Lutero compreendeu o Evangelho pela primeira vez, as portas do paraíso se escancararam, ele atravessou e o justo virá pela fé. Esse era o grito de guerra da Reforma Protestante. Isso era tão incrível para um homem que teve uma visão tão grande da realidade, do peso da culpa e da ira de Deus, que nada mais o podia assustar, porque nada era tão grande como daquilo que ele foi liberto. Então, esse era o grito de guerra da Reforma Protestante, a ideia de que a justificação era somente pela fé, somente pelos méritos de Cristo. É tão central ao Evangelho que Lutero classificou como o artigo pela qual a igreja está de pé ou cai. E ele dizer que o guardião disso é a doutrina da eleição, porque sem isso nunca será somente pela graça a salvação dos homens. E
cada homem terá que se diferenciar diante de Deus, o que coloca todo mundo de novo sobre aquela coisa da média. Eu fui um pouco melhor, eu fui menos orgulhoso, eu fui menos isso, como se isso pudesse se colocar diante do padrão, que é amar Deus perfeitamente, com toda a alma, com toda a força. Lutero sabia que essa era a condição pela qual ele próprio permanecia de pé ou caía. Então, uma vez que Lutero compreendeu o ensino de Paulo aos Romanos, ele nasceu de novo. Ele foi regenerado, e o peso da sua culpa foi tirado, o tormento enlouquecedor terminou, e isso significava tanto aquele homem, que então ele era capaz de enfrentar concílios, príncipes, papas e o imperador do Sacro Império Romano. Se necessário, Lutero estava pronto para enfrentar o mundo inteiro com o Evangelho. Então Lutero era louco, disfuncional para muitos, iam dizer, talvez, mas se ele fosse, a minha oração era para que Deus enviasse uma epidemia, uma pandemia de tal insanidade e loucura, para que também nós possamos provar dessa justiça verdadeiramente, depois de sentir o peso verdadeiro do pecado e estarmos no paraíso. É por isso que um cristão realmente tem alegria em dizer cheio de glória. Lutero disse, foi como as portas do paraíso abriram para mim. Então a justiça e a santidade de Deus, ela sempre foi um problema para as pessoas, e como nós tendemos e continuamos tendendo a diminuir isso, olha o Evangelho hoje centrado no homem, dependendo do homem, nos mostra como nós baixamos o padrão. As pessoas sempre que fazem isso, elas estão baixando o padrão, não é? Para elas se encaixarem, se compararem com outras pessoas e decidirem o que elas fizeram para elas serem salvas. Isso faz com que várias coisas na Bíblia sejam perturbadoras, não é? Quem lê o Antigo Testamento normalmente se debate com a aparente brutalidade dos juízos de Deus que lá se encontram, porque o homem nunca enxerga na verdade aquilo que o homem é e a condição que ele está. Para muitos essa leitura não é agradável, não é? Muitas pessoas tropeçam naquilo que intitulamos de palavras tão duras no Velho Testamento. As palavras duras parecem fornecer motivo para alguns desprezarem ou não terem uma visão agradável do Velho Testamento. Outros tentam suavizar o impacto, tornando isso o liberalismo, né? Tornando isso parábolas religiosas para ensinar alguma coisa, mas quando você olha bem nos olhos do Deus verdadeiro, você não tem esse tipo de problemas, e você vai ser uma pessoa realmente maravilhada com a graça. E quando você olhar as páginas do Velho Testamento, mesmo lá, você ainda vai se maravilhar com isso. E, por exemplo, quando Davi ascendeu ao reinado, outro dia eu estava pregando sobre isso, e ele trouxe a arca que tinha sido capturada pelos filisteus, tinha ficado fora de Siló. Nós sabemos que Uzá, em 1 Crônicas 3, 13 e 4, quando estava voltando a arca no carro dos bois, o carro balançou, a arca ia cair, Uzá encostou na arca e ele morreu. E todos ficamos chocados com essas coisas, com essas passagens, não é? Nós sabíamos que, outro dia a gente estava falando sobre isso, que ninguém podia nem ver os utensílios do tabernáculo, que quando o tabernáculo ia ser transportado, só Arão e seus filhos entravam, cobriam tudo para que ninguém visse, e só depois os filhos de Coate, que também eram sacerdotes, iam carregar aqueles negócios sem ninguém ver, não é nem tocar não, é nem ver. Então o povo de Israel e os outros nunca nem viram as peças do tabernáculo. Quando os filhos de Coate entravam, sem tocar em nada, né, para carregar tudo já estava embalado, a arca já estava tapada, e nós sabemos que Uzá tocou, morreu, e nós achamos essas passagens duras, não é? Nós pensamos, qual foi o pecado de Uzá? Ele era levita, ele era da família de Coate, ele sabia como devia transportar, não é? Números 4,15 diz, havendo pois Arão e seus filhos ao partir,
o arraial acabado de cobrir o santuário e todos os móveis, só Arão e seus filhos, e então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar, depois de estarem tapadas. Mostra como o grande mandamento coloca os homens nessa condição, não podem ver, nem tocar, não é? Ninguém é digno. Uzá era um coatita, e nenhum coatita, que eram os responsáveis por carregar, podia em hipótese alguma ver, nem tocar. Uzá carregou, tocou. Nós achamos que foi um reflexo, ele estava preocupado que ia cair no chão, mas era uma coisa arrogante, né? Porque, de alguma maneira, Uzá, como nós, com nossas visões de justiça distorcida, que faz a gente não enxergar tudo que a cruz é, e quão maravilhosa ela é, e por isso às vezes a cruz não traz pessoas nem num culto, né, um momento de Santa Ceia, que dirá fazer alguém estar com uma alegria indizível e cheia de glória em pensar nela. Nós achamos que a terra é suja e que ela ia sujar a Arca da Aliança, mas a terra é obediente a Deus. A terra, de maneira nenhuma, em si é abominável. Ela obedece a Deus, é semeado, nasce. Nós somos a rebelião, não o chão. A terra é obediente. As nossas mãos é infinitamente mais polida do que qualquer coisa nesse mundo, porque nós somos assim. Deus não queria que o seu santo trono fosse tocado por aquilo que estava em rebelião contra ele. E o solo não estava em rebelião contra ele, a lama não está em rebelião contra ele, os animais não estão em rebelião contra ele, nós estamos. E Uzá não era um homem inocente, não foi punido sem aviso, e o julgamento de Deus não foi caprichoso, não é? O que há aqui de espantoso é a rapidez da execução, mas é só isso, né? Nos surpreende, nos choca. Por quê? Porque o homem está ofendendo Deus todo o tempo, e Deus às vezes espera décadas, mas não vai ser diferente. Há uma razão pela qual nos ofendemos, na verdade, nos iramos com histórias como essas, ou pelo menos se não iramos, elas nos embrulham o estômago, porque não compreendemos 4 conceitos bíblicos da importância vital: santidade, justiça, pecado e graça. Nós falamos muito da graça, ou do sola gratia, mas a ideia de graça, a Igreja Católica tinha uma ideia de graça, a igreja hoje tem uma ideia de graça, mas poucos têm uma visão da graça verdadeiramente, porque não tem uma ideia de Deus, da sua justiça e nem do pecado, como o jovem rico não tinha. Quando a Bíblia fala da justiça de Deus, usualmente se relaciona com a retidão divina. A justiça de Deus não está em concordância com sua retidão simplesmente, não é? Ela é a expressão disso. A justiça de Deus sempre será uma expressão do seu próprio caráter, e não a conformação com uma outra coisa fora dele. Então a palavra justiça na Bíblia refere-se à conformidade, ou uma regra, ou norma. Então Deus nunca age de uma maneira diferente, não porque ele está seguindo algumas regras, ou que ele possa mudar regras. A justiça, a vara que julga tudo, é Deus. Você ama Deus igual Jesus ama? Então essa é a vara. Você ama e desfruta Deus com todo o seu coração, alma e força, como Jesus desfruta? Então essa é a vara. Só o que se igualar a ela não é condenado pela lei. Distinguimos retidão interna de Deus da sua retidão externa. Deus é sempre consistente com o que Ele é. Deus nunca vai agir de maneira inconsistente. Isso é coisa do homem. A Bíblia claramente ensina que Deus é o supremo juiz do universo. A pergunta que nos fazemos após ler sobre Uzá, por exemplo, é: será que Deus é qualificado para o trabalho? Muitas pessoas pensam. Para ser o supremo juiz do céu e da terra, Deus precisa ser justo. Se não for, não teremos nenhuma esperança de que a justiça prevalecerá, se o próprio Deus não fosse justo. Mas Deus não é como os juízes terrenos, não há nele corrupção, ninguém pode suborná-lo. Você só pode subornar alguém que você tem alguma coisa para dar àquela pessoa.
que ela, de alguma maneira, precise para, sei lá, satisfazer algum anseio. Agora, quem primeiro deu a ele para depois receber? Como alguém pode subornar Deus? O que ele pode precisar que alguém pudesse dar? Então, Deus se recusa a agir com parcialidade, não faz acepção de pessoas no sentido de que todos estão condenados. Ele não comete erros, sua justiça é justa e perfeita. Deus nem sempre age com justiça. Ele pode agir com justiça e com misericórdia, mas nunca com injustiça, porque até onde ele exerce misericórdia soberanamente, ele ainda será justo. Deus nunca agiu com ninguém com injustiça. A ideia de quando alguém fala assim, mas se Deus não salvou aquele, não vai salvar aquele, ele está sendo injusto, é porque essa pessoa tem uma ideia de que os seres humanos merecem serem salvos. Portanto, ela não concorda com a Bíblia, nem com o Deus da Bíblia, e é por isso que ela está condenada. Injustiça viola a retidão, misericórdia manifesta a bondade e a graça de Deus, sem violar a sua retidão, ainda que ele custe um custo infinito. Nós podemos ver então, não justiça em Deus, direcionada diretamente a mim, por exemplo, mas você jamais vai ver injustiça de Deus direcionada a alguém. Então, qual a diferença óbvia entre o tom do Novo e do Velho Testamento? Considere a questão da pena capital no Antigo Testamento. Havia pena capital para um monte de coisa. Em contraste com o tom do Novo Testamento, não é, que você vê claramente que continua a pena capital para crimes capitais, mas quando você vê uma diminuição das penas capitais, não é, o que nós falhamos em lembrar é que mesmo no Velho Testamento há uma graça muito grande no que diz respeito a isso, porque há uma redução temporária enorme, massiva, nos crimes capitais, mesmo no Antigo Testamento. O Código do Antigo Testamento representa uma incrível expressão da paciência e da longanimidade de Deus. A lei no Antigo Testamento já tem doses da graça surpreendente, não é? O Velho Testamento é um registro impressionante da graça de Deus já. Para compreendermos essa afirmação, precisamos voltar ao princípio. E qual era a regra do universo? Qual é a pena para o pecado na ordem criada? A alma que pecar, essa morrerá. Todo pecado é capital. E não é verdade de que Deus tem que deixar você viver 40 anos para executar o que um pecado merece. Quando ele faz isso com Uzá imediatamente, ou com Ananias e Safira, ele não está sendo nada rigoroso. Todos devíamos espantar porque pecadores vivem tanto. Porque todos os pecados merecem a morte. Todos. A ideia de que alguns pecados merecem a morte é uma deturpação enorme, nossa, da realidade na qual nós vivemos. Na criação de Deus, não tinha qualquer obrigação em nos dar a vida. Ele não nos deve a vida. A vida é um dom de Deus. O dom da vida advém da sua graça e permanece sob a sua autoridade divina. A tarefa dada à humanidade na criação é ser testemunha do valor infinito da santidade de Deus e testemunha isso amando de todo o coração, força, vontade e com isso desfrutando de alegria infinita. Deus colocou Adão e Eva em liberdade condicional. A palavra é que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A partir de um pecado, todo homem merece a morte. E a penalidade da morte da qual Deus alertou era a morte total, completa, né? A penalidade da morte pelo pecado é injusta. Deus, de maneira nenhuma, nós temos que lembrar que Deus nos criou voluntariamente e nos deu a vida voluntariamente, não sob obrigação. Deu-nos o mais alto privilégio de portarmos sua imagem, e nós fizemos
disso um contínuo ato de desonrá-lo no mundo. O pecado é uma traição contra o perfeitamente puro e soberano Deus que deu a vida a todos que não merecem a vida, porque antes de ganhar a vida, você não fez nada para merecer ter a vida. É uma ação de suprema ingratidão contra aquele a quem nós devemos respirar, nos mover e existir. E quando desobedecemos nosso Criador, mesmo nos menores pontos, se a gente quiser ver assim, nós estamos sob a pena final. Então, um polêmico teólogo abordou os julgamentos aparentemente duros que as pessoas acham do Antigo Testamento, dizendo que, na verdade, o aspecto mais misericordioso do pecado não é que o pecador mereça morrer. O aspecto mais de maior surpresa é que um pecador continue vivendo pelo tempo que nós vivemos. Então é comum Deus ser paciente. De fato, ele é tão tardio em manifestar a sua ira, que quando a ira dele é derramada, nós ficamos chocados. Nós ficamos ofendidos. Nós nos esquecemos rapidamente que a paciência de Deus não é algo que nós merecemos, é uma expressão da bondade dele para mostrar, para nos levar ao arrependimento, ou para mostrar, para deixar o homem encher o cálice da ira. O Antigo Testamento então é uma história de um povo persistentemente duro e desobediente a Deus. Por exemplo, quando Deus destruiu Canaã e todos aqueles povos, ele disse: eu vou deixar a medida do pecado dos cananeus encher. Então, quando todos os cananeus foram mortos, todos, homens, mulheres, Deus não estava fazendo algo duro e excessivo. Há um precedente muito maior do que a destruição dos cananeus, que é o dilúvio. E ninguém foi injustiçado no dilúvio. Homens, velhos, jovens. E Deus deixa claro que escolheu Israel, não porque era santo, não porque era especial, mas porque Ele queria mostrar a glória da sua graça. E então fazê-los aquilo que Ele determinou, e através daquele povo trazer a salvação a todas as tribos, línguas, nações. E a terra prometida era para ser o lar e o lugar onde essa promessa se tornaria concretizada. Mas nem o dilúvio, nem Uzá, nem a morte dos cananeus e nem nada do Velho Testamento se compara, não é? Se você quer ficar escandalizado com como Deus trata o pecado, não vá para esses lugares. Não vá para o Velho Testamento e fique chocado como Deus agiu aqui em Sodoma e Gomorra, no dilúvio, com Uzá, aqui com os cananeus. Se você quer ficar escandalizado, vá para a cruz. A cruz foi ao mesmo tempo o mais horrível e o mais belo exemplo da ira divina. Jesus Cristo voluntariamente tomou sobre si o pecado do seu povo, e ao carregar o nosso pecado, Ele se tornou a coisa mais grotesca e vil nesse planeta. Ele concentrou nele o pecado, não de um homem, como um homem, por pior que seja consegue concentrar, já que um homem só consegue concentrar os seus próprios pecados. Jesus concentrou o pecado de todos aqueles que o Pai deu a Ele. Certamente Ele se tornou a coisa mais grotesca e vil que esse planeta já viu, porque nada é mais grotesco do que o pecado, e uma concentração dessa de pecado sobre alguém é a coisa mais grotesca que esse planeta já viu. E com o fardo concentrado do pecado que ele carregou, ele se tornou extremamente repugnante para o Pai, como nosso substituto. E então Deus derramou sua ira nessa coisa sórdida, que era o representante de todos nós. Deus tornou Cristo maldito por causa do pecado que ele carregava, de tal maneira que a Bíblia diz que ele foi feito maldição
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, a santa justiça de Deus foi perfeitamente manifesta, porém, o sacrifício foi em nosso favor e carregou as exigências da justiça na cruz, e a cruz é o aspecto que mostra a majestade da graça e a coisa mais espantosa de quão grande é a ira de Deus. Ao mesmo tempo, justiça e graça, ira e misericórdia, e nós recuamos diante da justiça de Deus, pois sua manifestação é tão pouco usual. Nós não gostamos muito de, quando se fala sobre o inferno e a perdição eterna, nós achamos a justiça excessiva. E como esse teólogo observou, o procedimento normal da ação de Deus em ser paciente com todos e usar graça soberana com alguns, faz com que aconteça o que acontece hoje. A graça não surpreende mais as pessoas. Por não ter uma visão correta de Deus, olhar para a graça não faz um homem abrir as portas do céu. Ele está cheio de problemas, infelicidades, porque ele acha que a vida dele está cheia de problemas. Ele jamais enxergou do que ele foi salvo na cruz. Por isso não há uma alegria indizível e cheia de glória na grande parte dos cristãos. A maior parte dos cristãos não pode dizer como Lutero: as portas do céu se abriram para mim. O que eram os outros problemas? Nós vimos, ele tinha problemas estomacais, pedras nos rins, um monte de doença a vida inteira, um monte de pressão, aflição, enterrou vários filhos, mas todas essas coisas eram tão pequenas perto daquilo que ele sabia que merecia e foi liberto, que ele disse: as portas do paraíso se abriram para mim. Em algum lugar, lá no fundo, em um compartimento secreto de nossos corações, nós temos que ver se não abrigamos a noção de que Deus deve misericórdia a alguém. E se nós realmente não vemos que Ele deve, nós seríamos maravilhados com a graça. E ela produziria em nós o que produziu em Lutero. E nós nunca pensaríamos que o céu não seria céu se nós não estivéssemos lá. Ou alguém que nós queríamos que estivesse lá, porque achamos que o que vai fazer daquele lugar o céu são as pessoas que nós conhecemos no mundo lá, ou algumas coisas que nós achamos que são indispensáveis, ou nossa própria presença. Gostamos de pensar que há características redimíveis no homem. Nós gostamos de pensar que em nós há características que merecem ser redimidas, que são boas, que em vez de merecer serem apenas a justiça, elas merecem ser consertadas. A gente acha que há alguma coisa em nós boa que merece ser curada. E bastante em nossa personalidade nós pensamos: é realmente algo bom que Deus tinha que curar. E é por isso que nós não nos maravilhamos com a graça como Lutero e nos surpreendemos com a justiça. Ficamos surpresos com a justiça, ficamos surpresos com o julgamento, mas não com a graça. Então, nesse tempo, Deus foi repetidamente maravilhoso. Lutero entendeu isso. Lutero não era alguém fazendo debates vazios, para ganhar debates teológicos, para mostrar o quanto ele entendia. Ele era um homem que foi realmente levado a conhecer Deus verdadeiramente em sua santidade, justiça, na sua lei, e a graça foi algo que abriu as portas do céu para ele. Então hoje, no dia da reforma, não basta nós termos algumas ideias do que Lutero fez, associarmos elas a nós mesmos. Você vê, se você tem uma visão que Lutero tinha do homem e do pecado, não há nenhum espaço para o humanismo em nossas vidas, só para a cruz. E só então nós somos homens e mulheres da reforma. A justiça de Deus sobre esse mundo, não importa o que aconteça, o que já aconteceu, ou calamidades sem fim que aconteçam, não com as pessoas lá do lado do mundo, com todos, nunca vai nos espantar. A graça de Deus vai. O dia hoje está acontecendo, é um grande espanto. Nada do que acontece nesse mundo como consequência do pecado é um espanto. Só uma coisa que nos espanta: a graça de Deus. É isso que encheu o coração de Lutero por toda a sua vida. Vamos ficar de pé. É na cruz que nós vemos isso, e em nenhum
outro lugar. Não há nada redimível em nós, e nada em nós que merece ser redimido. Tudo em nós merece ser condenado. As melhores coisas que olhamos dentro de nós merecem a condenação de Deus. Portanto, a graça deve ser maravilhosa, espantosa, e deve ser realmente o catalisador de alegria indizível e cheia de glória, Ele ter nos colocado em seu Filho, e seu Filho ter se tornado a coisa mais repugnante que andou por esse planeta naquela cruz, porque foi a maior concentração de mal em um só ser humano. Portanto, Ele recebeu a maior concentração da ira de Deus que qualquer humano vai receber na terra ou no inferno. E Ele experimentou isso para que nós estivéssemos diante de Deus hoje. Não estar maravilhado, os portões do céu não terem se aberto para nós, não haver uma alegria indizível e cheia de glória, só pode entender que nós estamos ainda no lugar oposto do qual Lutero estava. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.